fato da pessoa ter, por exemplo, câncer na tireoide, ela pode ir de alguma forma para a boca, para a garganta, ou não tem nenhuma relação com a outra? Não, a única relação que a tireoide tem com a boca é que embriologicamente ela surge no assoalho, né? Embriologicamente, só. Ah, É outro tecido, é outra embriologia, outros fatores que estão relacionados à formação do câncer, mas não tem nenhuma quando, relação, não. quando surge o câncer na boca, qual é a. Existe uma porcentagem de malignidade Se é muito agressivo, se é pouco agressivo. todos os fatores, se é muito agressivo, ou se a taxa de sucesso no tratamento. Ah, Vai depender muito do momento do diagnóstico. Diagnóstico Também, precoce, lesão inicial, a chance de cura é alta. Mas tem lesões que a gente só dá o diagnóstico e não tem muita perspectiva de cura. E muitos pacientes vão para um tratamento mais paliativo. Eu vi um dado, assim, é até difícil de falar, porque das lesões que tiveram diagnóstico tardio, 70% falecem. Diagnóstico tardio. Por isso que a gente tem que trabalhar para o diagnóstico precoce. É essa a nossa principal meta, né? E uma preocupação minha é justamente essa. E é algo que eu vejo na minha prática clínica. Tem paciente que, quando chega a mim, já passou por vários outros profissionais, cada um com uma orientação, e às vezes não é uma orientação das mais adequadas para conduzir o caso de lesão de boca. E aí, quando o paciente chega a mim, meio que com a sensação de alívio. Ah, doutor, finalmente achei o doutor que trata isso. Já se passaram 4 a 5 meses. Não, não digo não necessariamente para câncer de boca. Às vezes o paciente, vamos lá. Existem algumas condições em cavidade oral que são consideradas alterações de desenvolvimento. Que não são doenças, é uma característica na boca daquela pessoa que é um pouquinho diferente do que é mais comum, né? E aquilo, o paciente, tem alguns pacientes que são mais assustados e nervosos e ansiosos, e tem paciente que identificou aquilo que nele é de um jeito, mas nos familiares é de outro jeito, e o paciente às vezes se assusta, né? E esse paciente muitas vezes precisa apenas de um profissional sentar, avaliar e explicar, olha, é isso, mas sabendo o que está falando. Porque quando o paciente vai para um profissional, que às vezes dá orientação, mas que não convence, porque se o profissional não tem o conhecimento, um embasamento teórico para explicar para o paciente, às vezes o paciente até sente, não, esse doutor aqui não sabe muito do que é que está falando, não. Ele estuda outra coisa aqui. Então, quando o paciente chega no estomatologista, foi depois de ter passado por vários outros profissionais, e às vezes esse paciente, por exemplo, que eu estou lhe falando, que tem uma alteração de desenvolvimento, uma variação anatômica, às vezes o paciente só precisa o profissional chegar e dizer, olha, isso aqui não é nada demais, é só isso, é só um tecido linfóide aqui que tem aqui nessa sua parte mais de trás da língua, que é normal, que não precisa de tratamento, e às vezes isso basta para o paciente se sentir bem. E eu achei interessante que o doutor Iriado falou sobre a história da negação. Porque realmente já conheci, né? Ela já faleceu. Conheci uma moça que ela teve câncer, né? Câncer de mama. E faleceu por falta de procura mesmo. Ela não procurou, ela deixou a doença evoluir. Isso acontece muito, doutor Iriado? Ela não saiu, nesse caso específico, né, que você citou agora, ela não saiu da fase da negação, né? Então quer dizer que existe essa fase, existe, né? Existe, ela é normal, inclusive. É esperada. Comum. Então, aí depois que o paciente passa dessa fase de negação, aí que ele procura primeiro ele nega. Abre uma janela de tratamento. Exatamente. Primeiro ele nega. Aí depois ele começa a raciocinar. Rapaz, é o seguinte, já que não vai mudar a realidade, vamos ver o que a gente pode fazer. Aí depois ele começa a pensar em alternativas. Aí depois ele passa a aceitar. Assim, via de regra, ele segue esse caminho. Agora muitos, não são todos, né? Muitos não saem da fase de negação. Outros são procrastinadores, eles ficam estudando alternativas e não saem disso. Eles não concluem, eles não fazem um fechamento. Não vão nem pro diagnóstico. Não, eles ficam avaliando alternativas e não fazem um fechamento. Tipo assim, uma hora eu vou pensar nisso. Tá bom, eu tô doente, eu aceito a doença. Mas uma hora eu vou lidar com isso. Aí ficam usando fitoterápicos. Alternativas, ficam busca de medicina alternativa. Holística, coisa sem fundamento racional nenhum.
Sim. Às vezes as pessoas querem substituir a fé, a medicina pela fé, né? Achando que a fé vai curar. Podia usar duas aliadas, né? A fé, aliar duas ela é coisas. importantíssima no processo de cura, né? A fé, quando eu digo fé, é no sentido de você crer em algo que não vê, e no sentido religioso mesmo, tá? A fé, ela é muito importante. E ela Só ajuda... o fato de você não pensar negativo já é boa coisa, né? Sim, Uhum. sim. Só que se você tem um pensamento muito restrito à matéria, é difícil você acreditar além daqui. Uhum. Então, se você acredita que há algo além daqui, as coisas podem adquirir um peso menor, né? Dependendo da Ela forma. ela pode utilizar a fé exatamente para sair da fase da negação mais rápido. Sim. Né? Exatamente. Então, a fé sem dúvida ajuda. E a ajuda que vem para o tratamento é aumentar a adesão ao tratamento, por exemplo. Uhum. É alimentar-se da melhor forma possível. Por exemplo, Alimentar-se. abaixar os níveis de cortisol. Cortisol, ele aumenta no estresse, né? Em Sim. situações de estresse, o cortisol sobe. Isso é ruim. Então se manter a calma, se mantém. Mantém calma, então você mantém esses níveis dos hormônios do estresse, eles estão mais baixos. Facilita o tratamento. Facilita tratamento, facilita a adesão a tratamento. Pior que hoje a gente vive num mundo que é estresse o dia inteiro, né? Todo mundo Absolutamente. tá passando Pilhado, por né, isso. pessoal? A sociedade está realmente muito ansiosa. Ah, Nossa sociedade, né? o que é que vocês recomendam, assim? Eu sei que não é a fórmula de bolo, cada um tem um organismo diferente, que tem que fazer exame de sangue, um monte de coisa, mas assim, sei lá, alguma alimentação ideal de frutas, verduras. Eu não sou a pessoa mais indicada, né? Acho que a Carol tá precisando mesmo de psicoterapia mesmo, sabe? Pessoas procurarem terapias para poder você até essas questões, né? Você ter a resposta de algumas questões. Um paciente que ele tem um diagnóstico não é fácil. Diagnóstico de câncer não é fácil, né? Então Exatamente. precisa realmente procurar profissionais, né? E assim, não é apenas o diagnóstico e o tratamento, é também como vai ser a vida após o tratamento. E o tratamento Também. deixa sequelas. O câncer de boca é algo bem específico, que às vezes ele é mutilador e deformante. Então, Afeta, né? Estética, Exatamente. deglutição, fonação, né? Tudo, né? Exatamente. Então, é uma nova vida É. que o paciente passa a ter. É difícil dizer isso, mas é exatamente isso. Acontece. Vai tratar, mas é muito difícil voltar à vida como era antes. Acabou o tratamento, pronto. É difícil. Para câncer de cavidade oral é difícil. Certo? Paciente que passa por radioterapia, por exemplo, uma das sequelas da radioterapia é a boca seca. Porque a radioterapia, a grosso modo, destrói as glândulas salivares. Então, deixa de formar saliva na boca. E agora imagine a boca seca, ressecada. Se você falar aqui esse podcast durante 2 horas sem dar um golinho de água, você vai começar a sentir a boca seca e vai lhe incomodar. Agora, imagine essa sensação. 24 horas por dia. Tem que viver com a água do lado. Uma águazinha. Né? Na verdade, existem alguns. Salivas artificiais. Existem né? alguns artifícios que a gente pode orientar. Ai, Saliva como é artificial. isso? Saliva Saliva artificial. Certo? Então, É um remédio? Você vai comprar um cuspezinho. Vai comprar um cuspe. Traz. Compra o cuspe. calma, vamos lá. Não é cuspe de ninguém. É um líquido. preparado. É um preparado em farmácia que você usa. Eu costumo orientar os pacientes a usar o de spray, mas existem diferentes apresentações. Existe spray, existe bochecho, existe como gel, como creme, aí aplica na boca. E aí dá aquele alívio, aquela sensação de umidificação na boca. Eu costumo orientar o paciente a usar spray porque eu particularmente acho mais prático. Em qualquer local você vai lá e usa o spray. Certo? E o pessoal não percebe muito, né? Acha que é um spray pra garganta. Depois o pessoal fica olhando. Entendeu? Então Olha. é diferente de você estar, seja lá onde for, pra você bochechar e depois cuspir um excesso, mais difícil de você Passar despercebido. fazer isso, certo? Então, a boca fica seca depois de uma radioterapia, certo? O Depois sabor, né? O paladar perde, né? digeusia, né? Que é
paladar comprometido, né? A sensação de sentir o gosto das coisas também pode se comprometer. É horrível essa sensação. A gente experimentou isso na época do Covid, né? Que a gente ficava sem saber se o que tava comendo era doce, salgado, não conseguia. Só sentia gosto de água. Pelo menos no meu caso, só sentia gosto de água. Era muito esquisito. Sem saliva, os dentes acabam ficando mais propensos a desenvolvimento de lesão de cárie. Então, até a necessidade do paciente que passa por um tratamento oncológico, principalmente que foi submetido à radioterapia da região de cabeça e pescoço. Falo radioterapia da região de cabeça e pescoço. Radioterapia de um câncer útero e ovário não vai comprometer glândulas salivares, obviamente. É algo local. Né? Mas é um paciente, esse paciente foi submetido à radioterapia de cabeça e pescoço para tratamento oncológico, é um paciente que vai precisar estar frequentemente no dentista como prevenção, certo? Para não deixar o dente começar a formar uma lesão de cárie, até porque existe também o comprometimento do tecido ósseo na radioterapia. Então, o próprio osso da maxila e da mandíbula, ele fica diferente. E se você precisar ser submetido a uma remoção de um dente, o dente criou lesão de cárie, não tem como recuperar esse dente, vai ter que remover esse dente. O osso não vai cicatrizar tão bem como num paciente que não foi submetido à radioterapia. E aí pode surgir a osteonecrose, que foi dificílimo o foi tratamento, citado né? aqui pelos colegas nos Por isso que o paciente ele é preparado. Antes da cirurgia, ele é preparado, remoção de todas as cáries, remoção dos dentes, justamente para que ele não precise fazer a extração após o tratamento. Exatamente, é evitar ao máximo, prevenir da necessidade de uma intervenção cirúrgica em maxila e mandíbula. Se acontecer da pessoa ter que extrair todos os dentes e começar a usar prótese com câncer, ele teria que voltar de quanto em quanto tempo para fazer a avaliação, para ver se voltou, alguma coisa assim? Sem dente nenhum, que você está dizendo? Sem dente nenhum, se ela tá com prótese. Dentadura é prótese, né? Assim, na verdade, só o fato de o paciente já ter tido um câncer na região de cabeça e pescoço, o retorno dele é garantido. Todo ano? Assim, nos 2 primeiros anos, após o tratamento, o retorno a cada 3 meses. E se ele fez irradiação cervical, ele também tem que monitorar a tireoide. Porque a tireoide, vamos supor, ele fez irradiação no pescoço para tratar um tumor da cavidade oral. Mas o que também tem no pescoço? A tireoide. E o tecido tireoidiano, apesar do foco não ter sido na tireoide, ele é especialmente radiosensível. Então você pode estar tratando o tumor da cavidade oral e estar criando um cenário favorável para o câncer de tireoide. Além de você ter, claro, não só pensando no câncer, mas você pode ter um cenário de hipotireoidismo decorrente da radioterapia, que é a destruição do tecido tireoidiano radioinduzido, né? Induzido por radiação. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer o retorno a cada 3 meses nos 2 primeiros anos, no terceiro e quarto anos a cada 4 meses, e a partir daí é 2 vezes por ano. Aí você tem que não só fazer o exame local, avaliar o pescoço, os níveis cervicais, investigando linfonodos e o sítio, o local de origem da doença, da mesma forma que você tem que pesquisar a tireoide também. Não só em relação à sua função, como eventual formação de nódulos. Se você tiver a formação de nódulo tireoidiano num contexto de radioexposição, aí você tem que fazer punção. Sim. Tem casos que a gente até acaba operando a tireoide pela suspeita de câncer radioinduzido. Tem todos esses aspectos envolvidos. Meio que uma jornada, né? O diagnóstico do câncer de cavidade oral, da região na verdade, o diagnóstico do câncer na região de cabeça e pescoço, em geral, o paciente vai adentrar numa jornada. Diagnóstico, de preparo para o tratamento. Algumas equipes médicas, antes de iniciar o tratamento do câncer propriamente dito, eles pedem a avaliação do dentista. Avaliação no sentido de que seja feita uma adequação do meio bucal. Tudo que é foco de infecção em boca tem que ser tratado. E considerando que muitos dos pacientes com câncer de cavidade oral são pacientes negligentes, com pouca instrução, né, com pouco cuidado com a higiene oral. O autocuidado, né? Enfim, essa noção de autocuidado é bem rudimentar para muitos dos pacientes. Então, tem muito paciente que tem a boca como um foco de infecção. Inclusive para quimioterapia, viu? Para quimioterapia. Inclusive para químio. Os pacientes que vão fazer químio, rádio, eles têm nos dentes um dos possíveis focos de infecção. Então tem que realmente fazer uma revisão, fazer tratamento. Porque o que é que acontece no caso de quimioterapia? Quimioterapia tende a baixar a imunidade
É um efeito adverso, um efeito colateral da quimioterapia. Vai abaixar a imunidade do paciente. E se tiver um foco de infecção na boca, com a imunidade baixa, aquela infecção vai agudizar e pode chegar num ponto de ser difícil de tratar. Então, em muitos casos, a médica solicita a adequação do meio bucal, eliminar tudo que é foco de infecção em boca, para que o paciente vá para um tratamento radioterápico de uma forma mais segura. Menor risco de efeito adverso, de complicação em cavidade oral. Certo? Então, muitas vezes o paciente, antes do tratamento, precisa da adequação do meio bucal, e depois do tratamento, principalmente no paciente que faz radioterapia, o ideal é que esse paciente também seja acompanhado com cirurgia, com oncologista, com cirurgia de cabeça e pescoço, no sentido de ver se está tudo bem com o tratamento que foi instituído, mas também é necessário o acompanhamento odontológico para manter a boca sem foco de infecção. Certo? Aí tem outra coisa também. Existe um conceito do campo de cancerização. Né? O que acontece? O paciente que teve um câncer na cavidade oral, pode surgir outro na cavidade oral. Certo? E assim, o paciente que já teve um câncer de cavidade oral, um câncer de boca, a chance de aparecer um outro nele é maior do que no paciente que nunca teve. Então, isso por si só também já justifica a necessidade do paciente estar sempre retornando ao dentista ou ao estomatologista para verificar a possibilidade de surgimento de novas lesões. Existe essa possibilidade. É como se toda aquela região de cavidade oral, toda aquela mucosa já tivesse uma certa... tivesse alterações ali que aumentasse a chance e o risco de surgir novamente células cancerígenas. Porque tem um efeito acumulativo, entendeu? Se o agente etiológico que levou à formação do primeiro câncer, ele se acumulou ao longo do tempo, todo aquele tecido nas proximidades já é afetado também. Aí tem o risco do desenvolvimento do segundo tipo. Às vezes é na língua, se não for na língua, na mucosa e outras topografias possíveis. O paciente pode até parar de beber. A gente vê isso em outras topografias, por exemplo, do trato digestório, da mesma forma. Por exemplo, boca, tem muita relação com o tabagismo. Você pode ver isso, laringe, pulmão, que está relacionado ao tabagismo. Sim. Né? Então, por isso que a vigilância é importante, né? E você, após fazer o primeiro tratamento, você manter a vigilância não só para o câncer principal, que é aquele que você tratou, como também para observar e seguir, observar também os outros possíveis focos que poderão se desenvolver, né? Interessante. Eu fiquei impressionada porque assim, eu não conhecia, eu não sabia, pra mim era assim, não existia câncer de boca, né? Eu achava que era em todo boca não, aí daquele dia que você veio é que eu fui tomar conhecimento. Pois é, gente, mas foi muito legal, gostei demais de conversar com você. E não gastou o assunto, né? Tem o parte 3 agora, né? Porque a gente nem falou dos tumores odontogênicos. Cara, pois é. Fala desse aí. O de hoje tá bom. O de hoje tá bom. Precisa mais não. Precisa mais não. Eu fiquei preocupada agora. Tem horas que a gente fica apavorado quando vê essas coisas. Outra coisa que eu até comentei naquele dia que você veio. Sim. A gente tem a mania de ir pro Dr. Google estudar Google as coisas, né? E tudo termina em câncer. Então, assim, às vezes é uma besteirinha, mas aí você, no lugar de procurar um médico, você procurou o Google e aí já vai se apavorando e se automedicando e tentando, né? E sempre a gente tem que ir no médico para o médico confirmar ou não, né? E passar... vamos lá, pra gente também não ficar aqui com tão cara de Google, né? Falando de câncer. Vixe, esse estomatologista aí é só câncer. Não existe uma infinidade de outras lesões que não são câncer, que são problemas de saúde, de certa forma, corriqueiros para a população em geral, que às vezes o paciente não sabe a quem procurar. O paciente que tem uma bolhazinha no lábio, toda lesão em lábio, a gente falou muito de lábio, de câncer de lábio, mas toda lesão em lábio é câncer? Não. Existe uma lesão que é bem característica, que é a mucocele, que é uma bolha de saliva. Essa região de lábio, essa parte interna do lábio, a mucosa labial, ela é cheia de glândulas salivares menores, né? São glândulas que produzem saliva. E às vezes a glândula meio que entope, a saliva não sai e incha, fica inchadinho. Forma uma bolhazinha de saliva. Às vezes estoura e se resolve. Em muitos casos, estoura, diminui, mas não se resolve e aumenta. E passa um tempo inchadinho e depois estoura e diminui novamente. Em alguns casos, só com cirurgia para remover. Isso o estomatologista também resolve. É uma lesão que é comum em crianças e adolescentes, né, em adultos jovens, né, que é facilmente tratado através de um procedimento cirúrgico também. Então isso
é algo que é da área da atuação do estomatologista também, e não tem nada a ver com câncer, né? Existem os fibromas, que é como eu falei, né? Como você morde com certa frequência uma região da boca, às vezes forma um calozinho ali, como se fosse uma bolinha, um carocinho, né? Que é algo de fácil tratamento também, um tratamento cirúrgico, se remove. Todas essas lesões que a gente remove, a gente sugere não, a gente solicita o exame histopatológico, então tem que passar pelo laboratório de patologia para que seja estabelecido um diagnóstico. Falo isso porque às vezes tem profissional que remove a lesão e diz, não, vamos só descartar. Tá errado. Tem que analisar. Certo? Por mais que as características clínicas norteiem para uma lesão benigna, para fechar o diagnóstico e descartar algo mais grave, só com exame histopatológico, só com exame microscópico. Certo? Então, assim, fica o alerta aí. Se você foi para um profissional para avaliar alguma lesão em boca e o profissional falou da remoção, mas nem mencionou a respeito do exame histopatológico, vai para biópsia. Na verdade, a biópsia já foi feita, que foi o procedimento cirúrgico, né? Vai para o laboratório para análise microscópica. Se o profissional disser, não precisa, não tá certo. Vou considerar os princípios de diagnóstico, da condução do caso clínico mesmo, não tá certo, não. Então fica de olho com relação a isso. E existem outras lesões também, isso para pacientes com uma idade mais avançada, que tem uma prótese, uma dentadura mal adaptada, que fica sempre pegando no mesmo local, às vezes forma um inchaçozinho, né, que a gente chama de hiperplasia fibrosa. É como se fosse um calozinho também, que é algo que é fácil de tratar também, que é algo que a gente consegue perceber que é algo que tem relação direta com trauma na região, com machucado na região por conta de uma prótese mal adaptada, certo? Tem pacientes que têm essa sensação de boca seca, que tem baixa produção de saliva, não necessariamente, e sem ter passado por radioterapia. Tem pacientes que já têm essa pouca saliva, esse paciente precisa ser orientado. Existem uma série de lesões autoimunes, né, doenças autoimunes, que podem ter manifestação em boca. E existem doenças autoimunes que, em alguns pacientes, só vão ter manifestação em boca. E aí é um tipo de paciente que às vezes não sabe a quem procurar. E às vezes até vai no médico, na boca, né? E aí, vai para onde? Procura quem? Certo? Então o estomatologista consegue atuar nesse sentido. Acompanhamento de lesões potencialmente malignas, essas placas brancas, essas placas avermelhadas que a gente falou que precisam de um acompanhamento, o estomatologista faz. Certo? E identificação de uma série de alterações, de variações anatômicas, que às vezes o paciente só precisa ser orientado a se sentir mais tranquilo. É importante que o paciente procure o profissional, né? Não pode ficar guardando a doença, como a gente fala, né? Não pode guardar a doença. Tem que procurar um profissional, porque a maioria das lesões, elas são benignas e de fácil tratamento. Inclusive o câncer, ele tem cura, né? Porque às vezes as pessoas acham que câncer não tem cura, mas nesse caso do câncer de boca em diagnóstico precoce, ele tem cura e tem tratamento. Então é importante a gente frisar isso, né? Porque às vezes o paciente não quer nem procurar o profissional com medo, né? Simplesmente o medo, a negação, como o doutor falou. Eu achei... Eu tava lembrando outra coisa só antes pra finalizar. Ibuprofeno não, cetoprofeno. O profenide, piprofenide. Sim. Quando eu tomo, minha boca incha e fere, fica tudo ferido aqui em cima. Boca de pato e... Aí eu alergia, né, Carol? Hã? É alergia, né? Aí eu aviso toda vez quando eu vou pro hospital, eu digo, não posso... E não adianta, né? Pelo jeito. Toda vez. Toda vez, né? Não, e o pior é, agora eu ainda tô conseguindo lembrar o nome do remédio, mas antes que eu tenho alergia. Qual remédio? Não sei. Não sei. É um que dão depois que a gente se opera. Aí, roleta russa, né? Roleta russa. Aí é roleta russa. Não faz isso, cara. Você sabe como um profissional fica, cara. Meu Deus, essa paciente tem alergia a quê? Anota num papelzinho, Carol, bota na bolsa. Hoje eu já consigo lembrar, né? Aí agora que eu já sei o nome científico, princípio ativo, né? O cetoprofeno. Acontece, mas aconteceu de eu dizer que tinha, mesmo assim deram, e aí tem que... O pior é que às vezes é uma reação que, assim, às vezes o paciente que tem alergia a um remédio, na verdade tem alergia a uma classe de medicamentos. Então, os medicamentos que são irmãos, primos daquele medicamento que se relata alergia, às vezes vai ter também de outros medicamentos. Então, a situação difícil aí. Não é somente o cetoprofeno. Não, eu tô fazendo investigação. Inclusive, eu fiquei revoltada, porque eu era alergologista e imunologista. Imunologista. Ponto. Tá no rumo. E aí eu fiz o teste, aquele PET.
Paguei a mais, porque a maior parte da minha alergia é a cosmético. Então eu paguei a mais pra fazer o de cosmético. Deu lá umas coisinhas vermelhinhas, mas ela disse que eu não tinha alergia a nada do que foi testado. Aí eu, mas doutora, e aqui? Aí comecei a mostrar que tinha ferido, minhas mãos estavam feridas, seguindo pelo braço, que é uma reação alérgica às coisas. Aí ela disse, vá no dermatologista. Deu as costas e foi embora. E eu fiquei, E aí eu paguei a mais e não descobriu que eu tenho alergia e ainda foi-se embora e mandou eu ir procurar um dermatologista. Eu achando que lá, com alergologista e imunologista, ia finalmente descobrir o que era, né? E aí eu fiquei... Tem uns painéis ampliados também, mas aí... É outro podcast. É outro podcast. Vocês querem saber dos painéis ampliados? Olha... There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great.